Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Glauber Braga, do PSB, e Robson Leite, do PT, a quem eu deixei uma pergunta. Quem garante que o financiamento público defendido pelo PT, pelo seu partido, vai, de certa maneira, por fim à corrupção, ao caixa 2 da campanha eleitoral? Não poderíamos ter uma situação, seria uma situação ainda pior, ou seja, o financiamento público acompanhado de um caixa 2 alimentado pela iniciativa privada? Veja, a pior corrupção que tem é a corrupção de ideais. O financiamento privado hoje, ele corrompe sonhos, porque você amarra compromisso de quem ajudou a sua campanha. Esse é o problema que está por trás dessa questão. É evidente que reduzir a corrupção está por trás dessa bandeira de você fazer um deslocamento do financiamento privado para o financiamento público. Ela vai continuar existindo, só que você vai passar a criminalizar, por exemplo, esse é o debate que eu tenho feito, tenho defendido, a doação privada, a doação direta ao candidato. Hoje não é crime, mas você pode transformar isso em crime na medida que você tem financiamento público. Outra questão, eu defendo, sou entusiasta das listas partidárias fechadas, mas esse nome por si só já assusta, porque a gente tem uma cultura de não filiação partidária no país, de você se distanciar dos partidos. Não, muito pelo contrário, o partido, olha, eu respeito quem é partidário. Eu não tenho problema nenhum com relação a Robson Leite, é preciso esclarecer para a opinião pública. Lista partidária fechada, o eleitor não vota em um nome, não vota no seu candidato, vota no partido e quem vai escolher a ordem é o partido. Isso não dá demasiado poder, digamos, às estruturas partidárias, aos coronéis que comandam alguns partidos do Brasil, ou seja, a decisão de quem vai ser eleito ou não, de certa maneira, será fortemente impactada por uma decisão de um pequeno grupo que vai decidir a composição da lista. Olha, hoje no Brasil a gente tem um grave problema, Ricardo, que é a excessiva personificação da política, onde você escolhe, na verdade, os salvadores da pátria e não se debate projetos e ideias. Nós temos que debater projetos e ideias. Temos que votar em projetos. Qual o projeto do país para 2014, para 2015, para os próximos 20 anos? Então, na medida em que você constrói a lista partidária, você acaba com um problema que é grave no país hoje. Você acaba com os centros sociais. É um escândalo hoje a quantidade de parlamentares, até deputados federais que tem, não é o caso do Globo, muito pelo contrário, também tem uma trajetória importante nesse sentido de construir diálogos com a população e trabalhar em cima de projetos. Por exemplo, uma proposta feita pela OAB, se não estou equivocado, uma eleição em 2 turnos para deputado. Você vota no partido e depois se define a quantidade e depois se vota, nos nomes. Essa é uma proposta porque interessante você na medida em que você vota no partido, define uma posição, mas depois você vota nessa tal lista e estabelece a posição de cada um dentro dessa lista. Duas coisas são importantes. Essa proposta é ótima. Por quê? Porque você, antes de escolher os nomes, você escolhe os projetos. Exato. E aí, a partir de então, você vai escolher. Você não deixa que esse poder fique demasiadamente concentrado na cúpula partidária. É claro que a lista fechada pressupõe um processo onde você tem a democratização dos partidos. Isso é evidente, ou seja, quem vai escolher as listas não podem ser os caciques, tem que ser quem é filiado ao partido. E você precisa quebrar essa cultura no país hoje de achar que o partido é algo ruim. Não, não é algo ruim. Nós vivemos, durante o período ditatorial, com o Ato Institucional número 2 e depois o AI-5, um cerceamento dos congressos dos partidos políticos. Isso foi um escândalo, isso foi um problema muito sério. Então é muito triste quando você vê algumas pessoas que não rasgar a bandeira partidária. Os partidos têm problemas, sim, é verdade. Então vamos fazer uma reforma política que oxigene esses partidos, que dê mais programas e projetos. Deputado Glauber Braga, o senhor concorda com a lista fechada? O senhor concorda que o eleitor brasileiro não deva mais votar em nomes, mas só em partidos? Eu considero que seja importante a gente levantar essa discussão e, ao mesmo tempo, ter um fortalecimento dos partidos políticos no Brasil. Mas tem uma questão também que é prévia e que não pode deixar de ser discutida. Quando a gente fala no financiamento público de campanha eleitoral, que esse financiamento também não seja para servir única e exclusivamente para esmagar os pequenos partidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter também igualdade na distribuição dos recursos que vão financiar as campanhas eleitorais em relação aos diversos partidos. Porque senão também você vai ter uma dificuldade. Qual é uma das motivações de fazer com que você tenha um financiamento público? É exatamente os recursos vão ser, digamos, repartidos em função do tamanho das bancadas anteriores, é isso? Se você, numa proposta... Isso privilegia bastante o PMDB, o PT... Eu tenho um deputado federal que eu admiro demais, que é o deputado Henrique Fontana, ou seja, é um dos grandes nomes do parlamento brasileiro. Mas essa crítica eu fiz pessoalmente a ele em relação à proposta que ele apresentou. Quando você parte de uma proposta em que mais de 50% dos recursos
que vão ser distribuídos no financiamento público, prioriza as maiores bancadas, você não está criando igualdade de disputa entre os diversos partidos. Você pode estar criando uma desigualdade que vai fazer com que prevaleça a lógica já existente. Aí também a gente tem que botar o dedo na ferida e dizer não, ou seja, tem que ter igualdade também no processo de distribuição dos recursos para que as campanhas eleitorais possam permitir uma disputa mais igual. O financiamento público só é possível com a lista fechada. Como casar financiamento público com voto Fontana aberto? fez uma Com proposta campanhas diferente. individuais? Ele fez uma proposta... Como é que se casa uma coisa com outra? É impossível. Ele fez uma proposta diferente, onde você poderia ter o partido recebendo os recursos e, ao mesmo tempo que o partido recebe os recursos, os candidatos poderiam ser financiados e subir a lista, né, naquilo que ele chamou de sistema belga. Você pode votar tanto no partido quanto votar no candidato. O candidato que tiver uma maior votação dentro daquela lista, ele vai subindo na lista do próprio partido a partir da vontade do eleitor. Quem recebe os recursos seria o partido e o partido dividiria entre os vários candidatos. Essa foi a proposta apresentada, que não era necessariamente de lista fechada. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.